Cientistas tentam entender por que animais maiores parecem ter menos câncer. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Eu gostaria de pedir uma licença para vocês para falar sobre a Doppel Store. Além da Doppel Store vender camisetas científicas como essa que eu estou usando, a gente fechou uma parceria com eles. E nós já lançamos 3 modelos de camisetas exclusivos do Babalogia. Uma que tem a logo do Babalogia, uma em homenagem a Newton e uma em homenagem a Neil deGrasse Tyson. Se você quiser ajudar o Babalogia comprando uma camiseta muito legal, é só você clicar no link que vai estar fixado no primeiro comentário e comprar tanto as camisetas do Babalogia quanto qualquer camiseta que você quiser comprar da loja. A qualidade das camisetas da Doppel é incrível e você nos ajuda demais apoiando o nosso projeto. O vídeo de hoje é baseado num paradoxo. Esse fenômeno é conhecido como paradoxo de Peto. Ele recebe esse nome em homenagem ao estatístico que conseguiu perceber esse paradoxo. O estatístico e epidemiologista Richard Peto percebeu que o número de casos de câncer parecia não estar relacionado ao número de células que eu encontrava no organismo. E esse paradoxo existe porque esse resultado é contraintuitivo. Mas para entender isso, a gente precisa entender algumas coisas. Como, por exemplo, o que é câncer. Nós definimos como câncer o fenômeno em que células anormais se reproduzem rapidamente e incontrolavelmente dentro de um tecido ou de um órgão de qualquer animal que a gente conheça. O crescimento descontrolado dessas células pode resultar na morte daquele tecido ou daquele órgão, e as células cancerígenas ainda podem apresentar uma outra característica de se espalhar pelo corpo do organismo em que ela está presente. Essas células anormais, elas surgem a partir de algum problema em algum mecanismo bioquímico que acontece nessa célula. E o surgimento desse tipo de problema de células anormais está diretamente ligado ao tempo que essa célula vai sobreviver e à quantidade de células que a gente tem. Uma célula defeituosa, ela pode surgir agora no seu corpo, por exemplo, só que o seu organismo ele tem mecanismos para evitar que isso se espalhe. E um dos principais mecanismos que a gente pode encontrar é o mecanismo de destruição dessa célula, em muitos casos de autodestruição. Quando mecanismos de defesa percebem o erro, eles tendem a ativar genes que resultam na morte dessa célula defeituosa. É de se esperar então que 2 fatores são extremamente importantes no surgimento de um câncer em um determinado organismo. O primeiro fator que nós podemos considerar é o tempo. Quanto mais tempo passa, mais nossas células vão reproduzir, mais nossas células vão funcionar e maior é a probabilidade de um defeito surgir num desses processos. E maior a probabilidade do sistema de defesa contra esse tipo de problema falhar. Um segundo fator lógico que a gente pode deduzir que pode influenciar na quantidade de células cancerígenas que podem surgir no organismo está diretamente ligado ao número de células. Quanto maior o número de células, maior o número de processos bioquímicos, maior a probabilidade de surgir algum problema. O que a gente sabe em relação ao câncer é que uma das mutações muito importantes que pode gerar o câncer é uma que impede a célula de se matar. É quando o gene de controle que resulta na destruição da célula para de funcionar. Os cientistas e médicos que trabalham com câncer em humano, eles dizem o seguinte, que a questão não é se você vai ter câncer ou não, é quando você vai ter câncer. E principalmente se você não vai morrer de alguma coisa antes de ter câncer. Partindo desses 2 princípios, de que tempo e número de células são importantes, eu espero que quanto mais velho seja um organismo, maior a probabilidade dele ter câncer, e eu espero que quanto mais células tiver um organismo, maior a probabilidade desse organismo ter câncer. A primeira hipótese, ela realmente parece verdadeira. Então, quando nós analisamos a curva de surgimento de câncer nos seres humanos, nós conseguimos perceber que quanto mais velhas são as pessoas, maior é a probabilidade dessa pessoa desenvolver esse tipo de enfermidade. No entanto, o número de células apresenta um resultado que é o resultado que o paradoxo de Peto tenta entender. Se eu pegar um ratinho, pegar um ser humano e pegar um rinoceronte, apesar deles serem animais de diferentes tamanhos, as células desses animais são de tamanhos muito parecidos. Você pegar uma célula de um rato, uma célula de um ser humano, uma célula de um rinoceronte e colocar no microscópio, elas vão ter tamanhos muito próximos. Só que ratos, humanos e rinocerontes têm tamanhos muito diferentes. E isso é explicado pelo número de células. Então, se eu pegar um elefante que pesa 100 vezes mais do que um ser humano, ele tende a ter 100 vezes mais células do que a gente. E o que o Peto percebeu no paradoxo dele foi que, apesar de ter 100 vezes mais células, a chance de um elefante desenvolver um câncer
é menor do que a chance de um humano desenvolver câncer. E que apesar de um humano ter muito mais células do que um rato, a probabilidade de um humano desenvolver câncer é exatamente a mesma do rato. E isso desmonta um pouco a segunda hipótese, que é a hipótese lógica de que quanto mais células você tiver, mais problemas você pode ter. O que os pesquisadores estão tentando entender é por que animais grandes não têm tanto câncer quanto animais pequenos. E o que eu vou apresentar para vocês agora são 3 hipóteses que tentam explicar isso. A primeira hipótese é uma hipótese metabólica. Quando nós analisamos diferentes animais, nós conseguimos perceber que quanto menor o animal, maior é o seu metabolismo. E tudo isso está ligado a uma compensação de tamanho do bicho e quantidade de energia que esse bicho vai precisar para sobreviver. Se eu pegar, por exemplo, um ratinho e comparar com um elefante, o metabolismo do roedor tende a ser ridiculamente mais rápido do que o metabolismo do elefante. A primeira hipótese diz que isso pode sim influenciar no surgimento de tumores e principalmente no crescimento de tumores e de cânceres em animais muito pequenos. O metabolismo extremamente acelerado desses bichos pode resultar no crescimento ridiculamente acelerado de seus cânceres e tumores, fazendo com que a probabilidade de um tumor se desenvolver e do organismo reagir a esse tumor seja menor nos roedores do que num elefante. O metabolismo lento do elefante faria com que, se um tumor surgir, ele surgisse e se desenvolvesse muito lentamente, dando tempo para o organismo sobreviver com esse tumor. Uma evidência indireta de que essa hipótese pode ser a hipótese correta pode ser observada em seres humanos. Tumores em humanos mais novos tendem a ser muito mais nefastos e perigosos para a sobrevivência da pessoa do que tumores em pessoas mais velhas. Tanto que, quando você pega uma pessoa de 90 anos que está com um tumor, essa não é a maior preocupação para a vida dessa pessoa e não vai ter a atenção que os médicos dão quando a gente está falando de um tumor em uma pessoa mais jovem. A pessoa mais jovem, por ter um metabolismo mais rápido e por ter um sistema hormonal que está tentando fazer esse organismo crescer, faz com que o tumor cresça também e pode representar e representa um risco muito maior para essa pessoa mais jovem. A segunda hipótese pode estar ligada a como a gente entende um tumor. O que nós conseguimos perceber do surgimento de cânceres é que quando essas células anormais elas começam a se desenvolver e elas começam a se reproduzir muito rapidamente, elas apresentam uma demanda energética muito grande. Porque se você quiser crescer rápido, você precisa de muito nutriente e de muito oxigênio. O que os pesquisadores notaram é que é muito comum em diferentes tipos de cânceres que essas células anormais comecem a produzir determinadas substâncias que recrutem vasos sanguíneos, ou seja, tumores tendem a ser extremamente vascularizados para fazer esse tumor crescer cada vez mais e crescer cada vez mais rápido. Os pesquisadores fazem um paralelo entre um tumor e um parasita, então. Quando esse tumor começa a crescer, ele começa a ser um grande carrapato das suas próprias células anormais, sugando uma grande quantidade de oxigênio e energia. Se esse tumor crescer demais ou vários tumores crescerem, você corre o risco de morrer por isso. O que os pesquisadores perceberam é que em alguns casos muito específicos, esses tumores eles começam a se reproduzir, eles começam a criar milhares ou milhões de células ligadas a ele e que algumas dessas células sofrendo mutações criam tumores acessórios que são geneticamente diferentes daquele tumor original. E esses tumores passam a se comportar como parasitas do parasita. É um tumor parasitando o outro. Esse novo tumor ele cresce e ao crescer ele tenta competir com o tumor antigo. E essa competição pode resultar na morte do tumor antigo e na sobrevivência desse novo tumor. Os pesquisadores estão percebendo que se você deixar o tumor tempo suficiente, esse tumor ele vai criar esses parasitas e eles vão acabar controlando o seu tamanho. Isso aconteceria tanto em roedores quanto em elefantes. Só que isso representa um problema para os roedores muito maior do que para os elefantes. Porque se a gente for pensar que o tamanho da célula é a mesma, e que o desenvolvimento do tumor pode ser o mesmo, quando esse parasita do parasita surge, nos ratos o tumor já está de um tamanho grande o suficiente para representar um risco para a morte dele. E no caso dos elefantes não. Os elefantes eles são tão grandes que esse tumor ele nunca chega a ser de um tamanho que represente um risco para a sobrevivência desses bichos. Essa hipótese diz que na verdade elefantes, baleias têm tumores, só que esses tumores são pequenos demais para representar qualquer risco e qualquer problema para a vida desses bichos. Ser grande seria importante nesse caso, porque isso garantiria que esses tumores nunca chegassem a ficar grandes o suficientes
para atrapalhar a vida dos animais. A terceira hipótese é uma hipótese evolutiva, partindo do princípio de que a ideia de que quanto mais células você tem, maior a probabilidade de você ter tumor, você passa a ter uma seleção de animais que sobrevivem ou que conseguem controlar melhor esse tumor conforme o tamanho do corpo do bicho for crescendo. Então imagina que nós temos dois antecedentes dos elefantes. E esses dois antecedentes dos elefantes, eles apresentam genes que são os genes que podem ser alterados e fazer com que as células se transformem em células cancerígenas. E ao mesmo tempo esses bichos apresentam genes que estão lá para impedir que esses genes cancerígenos deem problema. O bicho que tem mais genes protetores tende a sobreviver mais. Então, o que os pesquisadores afirmam é que se você olhar para o DNA de um elefante, por exemplo, ou o DNA de um hipopótamo, a probabilidade de você encontrar o gene que protege a célula e evita que ela vire uma célula cancerígena é muito maior do que em outros animais. Essa hipótese diz que para o animal crescer, ele precisa ter mais mecanismos para evitar o câncer. Apesar da gente não saber ainda qual das três hipóteses explica melhor por que animais grandes têm menos câncer do que animais pequenos, levantar essas hipóteses e testá-las é fundamental para que a ciência entenda como cânceres funcionam e para que a gente crie mecanismos de proteção do nosso organismo contra nossas próprias células defeituosas. É isso, se você gostou desse vídeo, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você goste. Além disso, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Uma outra coisa muito importante é que nós estamos no Instagram também. Então se você quiser informações diárias e legais em relação à ciência, é só você seguir o Blablalogia no Instagram. Até a próxima, tchau!